James Flynn é um grande filósofo que estuda a inteligência humana e é também um renomado especialista em testes de QI. Ele já analisou testes realizados em toda a Europa, América do Norte, Nova Zelândia, Argentina e Austrália. Desde 1905, quando foi criado o primeiro teste de QI, coeficiente de inteligência, os homens sempre tiveram melhor resultado. E isso seguiu por anos e anos. Sempre os homens com 5 pontos à frente das mulheres. Apesar de muitas pessoas questionarem a eficiência e legitimidade desses testes, essa marca nunca foi ultrapassada, até agora. Recentemente, James Flynn aplicou um teste chamado Raven, com problemas de lógica para jovens entre 15 e 18 anos, em países diferentes. Pela primeira vez, as mulheres tiveram melhor desempenho em todos os países. Além disso, nos últimos 100 anos, a média do QI mundial subiu 3 pontos e foram as mulheres que tiveram um aumento mais acelerado. De acordo com James, isso aconteceu porque as mulheres agora possuem mais oportunidades educacionais e profissionais, além de terem conquistado mais participação social, e essa evolução refletiu bastante no resultado. Isso significa que a nossa pontuação poderia ter sido bem maior antes, mas nunca houve tanto espaço para que pudéssemos expressar o desempenho intelectual em uma sociedade que sempre nos viu como sexo frágil. Mas então vamos direto à pergunta: será então que as mulheres são mais inteligentes que os homens? Eu sou a Thalita Flores e esse é o Fatos Responde. Para a gente entender isso, temos que voltar lá no início de tudo, quando ainda éramos espermatozoides. É cientificamente comprovado que para cada 100 óvulos fertilizados por um cromossomo feminino, existem outros 170 cromossomos masculinos sendo desenvolvidos. Só que você deve estar se perguntando, por que o mundo não está lotado de homens então? A resposta é bem triste. A maioria deles não passam da fase de zigoto e muitos outros são eliminados por causa de um aborto espontâneo. Essa probabilidade é 30% maior para um feto masculino. Muitos não chegam nem a nascer. Apesar disso, se tratarmos da formação fisiológica de cada um, não existem tantas diferenças no cérebro de meninos e meninas. Só que desde o nascimento, elas já apresentam mais amadurecimento do que os meninos, cerca de 2 semanas de diferença. Primeiro, as meninas começam a falar mais cedo, e as primeiras palavras costumam sair em média 1 mês antes deles. Isso é uma grande diferença. Essa característica, que parece simples, começou a refletir nos homens adultos. O psicólogo Philip Zimbardo é um dos mais respeitados psicólogos do mundo e desde 1950 ele estuda a relação das pessoas com diversas emoções sociais, como a maldade, timidez, loucura, persuasão e várias outras. Após muitas pesquisas, ele percebeu que os homens estão abandonando os estudos com maior facilidade, não conseguem manter relacionamentos estáveis, estão saindo em busca de mundos alternativos, buscando fugir da realidade, e isso os afastam da vida em sociedade. A maioria, quando chega aos 21 anos, já passou mais de 10 mil horas da sua vida jogando videogame e já assistiu cerca de 50 vídeos pornográficos por semana, de acordo com a especialista Jane McGonigal. Para Zimbardo, isso significa que os homens já não conseguem assumir a sua vida adulta e assim as mulheres assumem o papel de líderes. Isso também explica por que as mulheres se tornaram a maioria no mercado de trabalho americano em 2010, mas ainda não entendemos por que os homens que chegam às chefias, em praticamente 97% dos casos, ou então por que as mulheres continuam recebendo apenas 75% do salário deles e para realizar as mesmas funções. Algumas pesquisas mostram que quando as mulheres começam a subir de cargo, as pessoas se afastam delas ou deixam de gostar delas. Em muitos casos, as pessoas passam a enxergá-las
com desconfiança, como se o mérito não fosse somente pela eficiência. Quando o homem recebe uma promoção esperada, ele se torna uma pessoa admirável e de referência, pelo fato de ser bem-sucedido. Ao tratarmos do conceito de inteligência, ele sempre foi analisado por meio de testes de lógica. Hoje esse conceito começou a mudar e características como interação social, capacidade para questionar, argumentar e a interação e percepção com o outro passaram a obter um novo olhar na sociedade. Segundo o neurolinguista Howard Gardner, existem agora 12 classificações da inteligência para analisar as habilidades múltiplas do ser humano. Os homens se destacaram na matemática, no estudo de mapas, gráficos e na manipulação de objetos e movimentos articulados com o corpo. Já as mulheres desenvolveram com maior facilidade o reconhecimento e expressão de emoções, conseguem se expressar pelo traço através de pintura, de desenho, possuem maior habilidade na composição musical e na identificação de sons e ritmos. Também compreendem e interagem melhor com as outras pessoas, processam mensagens com rapidez, possuem autoconhecimento e noção de limites, são observadoras, articulam questionamentos e argumentos em várias áreas da linguagem e também conseguem equilibrar competição com qualidade de vida. Ao falarmos de superioridade na inteligência das mulheres, muitos homens utilizam como argumento a pequena representação delas em cargos de liderança e a ausência delas na elite da comunidade científica. Só que muitos não se lembram nessas horas de que todo o histórico machista que existe na sociedade e o quanto elas sempre tiveram que escolher pela família e a maternidade ao invés de assumirem uma posição de chefia em alguma empresa. Sobre esse assunto, o professor universitário afirma que as mulheres desenvolveram maior autoconfiança e perceberam que a família não exclui a luta pelo sucesso. Elas irão dominar o mundo. E aí, qual é a sua opinião? Até o próximo vídeo!